Graça e paz, amada igreja, boa noite. Que Deus possa abençoar todos vocês, todos aqueles que estão nos escutando, nos ouvindo nesse momento. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos como igreja, como corpo de Cristo neste mundo. Vamos orar para começar o nosso culto. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por mais este dia, por mais, Senhor Deus, o encontro, mesmo que não seja presencial, mas estamos nos unindo em um só propósito, em um só espírito, em uma só fé. Em nome de Jesus, nós queremos nesse momento pedir que a Tua palavra, Santo Deus, alcance os corações, ó Pai, que a escutarão. Em nome de Jesus, que o Senhor possa gerar em nossos corações fé suficiente para que milagres possam acontecer. Ó Deus, queremos te agradecer por este dia, pelo que o Senhor, ó Deus, fez nesse dia, nos protegendo, nos livrando. Ao mesmo tempo, Senhor, te agradecendo, ó Deus, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Queremos também, Senhor, pedir consolo por aquelas famílias que perderam seus entes queridos, amigos, familiares. Ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, dessas famílias que perderam seus entes queridos, meu Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa levar consolo, possa levar conforto a cada familiar, a cada pai, a cada mãe, a cada filho. Em nome de Jesus, meu Senhor. Ó Deus, estamos passando momentos difíceis em nossa nação e no mundo, mas, ó Deus, temos a Ti a recorrer, estamos recorrendo ao Senhor. Ó Deus, faz com que seja iluminada, Senhor, a mente de cientistas, para que, ó Deus, haja uma vacina em um curto espaço de tempo, em nome de Jesus. Ilumina a mente, Senhor, dos cientistas, dá sabedoria a eles, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, que está tendo uma corrida grande para se descobrir, Senhor, uma vacina, que não só venha, ó Pai, ó Deus, curar, mas venha também prevenir em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma, ó Pai, essas famílias nesse momento, leva consolo, conforto, também os médicos que estão na linha de frente, os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia, os cobre com Teu sangue precioso, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que esse quadro mude, com que, ó Pai amado, tenhamos boas notícias no dia de amanhã, em nome de Jesus. Meu Senhor, assim nós queremos colocar a Tua igreja em Tuas mãos, cada família, ó Deus, que compõe a Tua igreja, ó Pai, toma em Tuas mãos. Pai, clamamos a Ti, o Senhor nos cubra, o Senhor nos guarde a nossa entrada e a nossa saída, em nome de Jesus. Pai, também aproveitando, queremos colocar os bancários, ó Deus, os que trabalham em casa lotérica. Pai, essas pessoas que estão indo, Senhor, buscar o auxílio, estão indo pagar suas contas, ó Deus, ficam em filas. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. E dá direcionamento aos nossos governantes, para que eles possam, ó Deus, colocar a vida em primeiro lugar, não situações políticas, não as próximas eleições, ó Pai amado, em nome de Jesus, mas que eles sejam humanos, eles tenham, Senhor, sensibilidade em nome de Jesus. O que menos importa, Senhor, é quem está certo ou quem está errado. O que mais importa nesse momento é salvar o maior número de pessoas possível. Em nome de Jesus, assim clamamos pelas autoridades, clamamos pelos pastores, clamamos pelos nossos líderes, clamamos pelos nossos discípulos, clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sustenha, Senhor, ó Deus, fortaleça, o Senhor, ó Pai amado, sustente de forma, ó Deus, milagrosa, em nome de Jesus. Assim queremos, Pai amado, louvar e bendizer o Teu nome,
em nome de Jesus. Que cada lar possa receber de Ti a visitação, a cura, a salvação, a libertação, em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Nós, assim, estamos agradecendo a Deus por vossa presença, em nome de Jesus, tá certo? Glória a Deus. Amém? Pronto, quero passar a palavra agora à nossa amada Elisângela. Graça e paz, boa noite. Então, como prometemos, nós vamos falar hoje sobre as principais doutrinas acerca da escatologia, né? E como a gente estava vendo nos estudos anteriores, tudo isso que nós estamos vivendo é o cumprimento da palavra de Deus, né? Então a gente falou sobre arrebatamento, sobre o fim dos tempos, sobre o anticristo. E hoje doutrinas escatológicas, que são o mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o pré-tribulacionismo. Então a gente vai estar falando de forma mais ampla, para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Então nós vamos aqui mais uma vez estar orando e vamos dar continuidade, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez pedir a Tua bênção, Senhor, sobre esse estudo, sobre aquilo que nós vamos, ó Deus, colocar aqui em pauta, Pai, para que fique claro, meu Deus, para que haja entendimento e para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Precisamos entender os dias em que estamos vivendo, Pai, e que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado acima de tudo, Senhor, porque a Tua palavra diz que passará o céu e a terra, mas a Tua palavra essa não passará. Ó Deus, e vemos tudo se cumprindo diante dos nossos olhos e queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque Tua palavra é a verdade, Pai. Então eu quero te pedir mais uma vez a Tua bênção sobre mim, que eu venha somente falar, ó Deus, aquilo que, ó Deus, o Senhor quer falar ao coração da Tua igreja, da Tua casa. Senhor, oramos e te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai começar falando sobre a doutrina mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, tá certo? Que é aquela doutrina que acredita que a igreja vai passar pela metade da tribulação, tá certo? Então a gente vai estar aqui falando um pouco sobre isso e a gente espera que fique bem claro, tá bom? Então, mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo é a doutrina que crê que a igreja passará pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Conforme a posição mesotribulacionista, o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que a ira de Deus caia sobre a terra durante a segunda metade da tribulação, após a ira do homem contra o homem. Eu queria que você guardasse esse entendimento que eles têm, a ira do homem contra o homem. Porque eles creem que os primeiros 3 anos e meio da tribulação não será um período de juízo propriamente de Deus, mas será um momento de ira do homem contra o homem. E a gente vai ver por que isso não é bem entendido, tá certo? Porque a doutrina pré-tribulacionista não acredita nisso, tá certo? E a gente vai explicar aqui direitinho. Então, eles creem, o mesotribulacionismo creem que o arrebatamento cumprirá a promessa feita por Cristo em Apocalipse 3:10. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí para conferir aqui com a gente. O texto de Apocalipse 3:10, eles creem, tá certo? Que o mesotribulacionismo, eles acreditam que cumpre esse texto de Apocalipse 3:10, que diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação
que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, eles acreditam que, na verdade, a tribulação ela ocorrerá somente em 3 anos e meio. O que acontecerá nos 3 anos e meio antes será meio que esses 3 anos e meio será mais ou menos uma ira de homem contra homem, não será uma tribulação propriamente dita, tá certo? Então eu queria que você guardasse bem isso. Então ocorrerá no meio, eles acreditam, no meio da 70ª semana. Eles creem que o arrebatamento ele só ocorrerá 3 anos e meio depois da metade da tribulação, que eles não acreditam ser propriamente uma tribulação, tá certo? Então ocorrerá no meio da 70ª semana e será precedido pelos sinais da tribulação. Então alguns defensores dessa teoria apoiam em Apocalipse 11, do 11 ao 15, e outros, Apocalipse 14, 1. Eu queria ler com você esse texto de Apocalipse 14, 1, que diz: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. A visão mesotribulacionista concorda com o ensino em parte, tá certo? Eu queria que só ficasse bem esclarecido isso. Concorda em parte com o ensino pré-tribulacionista de que Deus tomará a sua igreja antes de derramar a sua ira, tá certo? Eles concordam em parte. Por quê? Porque eles acreditam que os primeiros 3 anos e meio de tribulação não será propriamente tribulação, será basicamente ira de homem contra homem, não será propriamente a ira de Deus. Quando a doutrina pré-tribulacionista, ela mostra por A mais B que todos 7 anos de tribulação e grande tribulação será um período em que Deus estará derramando a sua ira contra a humanidade. E a gente vai ver isso de maneira bem detalhada quando a gente estiver falando lá na frente sobre a doutrina pré-tribulacionista. Então, mesotribulacionistas e pré-tribulacionistas discordam com relação ao momento do arrebatamento, tá certo? Os mesotribulacionistas, eles acreditam que o arrebatamento se dará nos 3 anos e meio depois dessa tribulação ter começado, tá certo? Os mesotribulacionistas, eles acreditam que no meio da 70ª semana é que a igreja será arrebatada. Já os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja será poupada de toda a ira de Deus, tá bom? Só para que fique claro. Então, mesotribulacionistas e pré-tribulacionistas discordam com relação ao momento do arrebatamento. A diferença entre a ira de Deus e a ira do homem, como a gente falou, e quanto à questão de um arrebatamento iminente a qualquer momento da igreja. Segundo a posição mesotribulacionista, a 70ª semana de Daniel durará 7 anos, tá certo? No começo desse período, o anticristo firmará um tratado garantindo a liberdade religiosa de Israel, promessa que manterá por 3 anos e meio. Essa primeira metade da tribulação é conhecida como o princípio das dores, como diz Apocalipse 24, 8. Um período que inclui o caos, o sofrimento dos 7 selos de juízo e as 7 primeiras trombetas de juízo registradas em Apocalipse. Tal período também inclui 2 dos primeiros ais iniciais escritos em Apocalipse, do 9 a 11. Os selos, as 6 primeiras trombetas e os 2 primeiros ais são vistos pelos mesotribulacionistas como agonias excruciantes, muito semelhantes aos que o povo de Deus suportou ao longo das eras do início da história da igreja. Então eles não entendem esse primeiro período
aí de tribulação como um processo de tribulação, mas e sim um momento de ira de homem para com homem, tá certo? Então eles não acreditam que essas é o período de tribulação propriamente dito. Eles só acreditam que esse período durará 3 anos e meio. E no início desses 3 anos e meio, a igreja será arrebatada. Então, de uma forma mais resumida, os que creem nessa teoria se atêm à promessa de que o verdadeiro crente será salvo da ira vindoura. Eles creem que a ira vindoura será somente durante 3 anos e meio de tribulação. E a gente vê que todo o processo de tribulação faz parte da ira vindoura. E a gente vai ver isso de maneira bem ampla quando a gente for falar sobre a doutrina pré-tribulacionista, que não só os 3 anos e meio, como os 7 anos todo da tribulação e grande tribulação fazem parte do derramar da ira de Deus, fazem parte da ira de Deus. Então, não somente os 3 últimos anos e meio, tá certo? Então, os adeptos dessa teoria do mesotribulacionismo se atêm à promessa de que o verdadeiro crente será salvo da ira vindoura, mas eles acreditam que a ira vindoura acontecerá somente nos 3 últimos anos e meio da tribulação. Então eles citam Daniel 7:25, 12, do 7 a 11, Apocalipse 13:5. Os mesotribulacionistas sustentam que a ira de Deus não durará 7 anos, mas apenas 3 anos e meio. Nada do que venha antes desse segundo período de 3 anos e meio é considerado como sendo ira de Deus. E a gente vai ver que todos os 7 anos de tribulação é considerado biblicamente como a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Então, os 7 selos, a afirmação mesotribulacionista sobre os 7 selos de Apocalipse 5, a afirmação mesotribulacionista de que a ira de Deus começa com a 7ª trombeta, possui diversos problemas. A gente vai ver em primeiro lugar, em Apocalipse 5, de 1 a 10, presta bem atenção, tá certo? Aqui, se você tiver alguma dúvida, vai começar a ser esclarecido, porque ele começa a destrinchar de maneira bem prática como que a partir dos primeiros selos já é o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Presta atenção. A afirmação mesotribulacionista de que a ira de Deus começa com a 7ª trombeta possui diversos problemas. Em primeiro lugar, em Apocalipse 5, de 1 a 10, o livro que possui 7 selos é tomado das mãos daquele que está sentado sobre o trono. É dito que aquele que toma o livro é o único digno de abri-lo. O próprio Senhor rompe os selos e desencadeia os juízos. Então a gente vê aqui que a partir de Apocalipse 5, de 1 a 10, o próprio Cordeiro, o próprio Senhor rompe os selos e desencadeia os juízos. Então a gente vê aqui que não é simplesmente ira de homem com homem, mas é o início do juízo de Deus sobre a terra, tá certo? Então aqui já começa a gente entender. Em segundo lugar, aqueles que enfrentam os juízos do 6º selo compreendem o que está acontecendo e reconhecem a origem do que os atinge. Os selos de juízo vêm antes das trombetas de juízo. Logo, a ira de Deus já estava em curso. Então, deu para ficar entendido de que essa doutrina, ela acredita que o juízo de Deus, ele não começa com os selos. E aqui claramente a gente vê, a partir de Apocalipse 5, que a partir dos selos o juízo de Deus começa, tá bom? Então os selos de juízo vêm antes da trombeta de juízo. Logo, a ira de Deus já está em curso, começando com os selos. Em terceiro lugar, os selos de juízo são tão catastróficos que 1/4 da população morre somente em função do 4º selo. Ou seja,
Se é somente ira de homem para com homem, a gente vê aqui que no momento da sexta trombeta, pelo menos metade da população mundial terá perecido por causa dos juízos anteriores. Então a gente vê claramente, nitidamente, juízo de Deus a partir dos selos. Então isso significa que a essa altura, menos da metade da população estará ainda viva. Então subtraia desse remanescente os crentes a serem arrebatados. Os que sobrarem enfrentarão a ira de Deus. Isso dificilmente poderia ser considerado como a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Então a gente vê aqui nitidamente que a hora da tentação, como diz aqui em Apocalipse, já começou sim a partir dos selos, tá certo? Então assim, essa doutrina mesotribulacionismo, apesar da gente respeitar quem acredita, ela é um pouco falível com relação aos textos bíblicos que a gente falou. Como é que não é juízo se mostra biblicamente que o juízo já começou a partir de Apocalipse 5, a partir dos selos. Então agora a gente vai falar sobre a doutrina pós-milenista. Pós-tribulacionista, pós-milenista. Tá certo? O que é a doutrina pós-tribulacionismo? Rememorando, a doutrina mesotribulacionista acredita que a igreja passará pela metade da tribulação. Tá certo? Só metade. Ela acredita que os primeiros 3 anos e meio não vai ser juízo de Deus. Vai ser unicamente a ira do homem para contra o homem que acarretará todas essas catástrofes. E a gente viu que a partir de Apocalipse 5, os selos já indicam o juízo da parte de Deus sobre a terra. Então já começou sim o juízo de Deus sobre a terra. Então a gente agora vai ver o pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo acredita basicamente que a igreja passará pelos 7 anos de tribulação e grande tribulação. Tá certo? A gente vai estar explicando aqui um pouquinho melhor. O pós-tribulacionismo ensina que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada no seu término. Preste atenção. Essa doutrina do pós-tribulacionismo, mais uma vez, eu quero explicar aqui, deixar muito claro que a gente aqui não quer se colocar acima de ninguém, melhor do que ninguém, tá certo? De pessoas que têm tantos níveis de doutorado, pós-doutorado em teologia, em pós-doutor em teologia, a gente não quer se colocar como melhor do que ninguém. Mas é que, biblicamente, a doutrina que mais se encaixa com os textos que a gente vai falar é a doutrina pré-tribulacionista, tá certo? Então a gente não quer aqui se colocar como melhor do que ninguém, porque eu acho muito pequeno essa questão de um tá defendendo o pré-tribulacionismo, outro defende o pós-tribulacionismo, outro defende o mesotribulacionismo, e cada um quer mostrar os seus títulos e níveis de doutorado em teologia para defender sua tese. A gente não quer aqui tá colocando níveis acadêmicos de forma arrogante para estar mostrando ser melhor do que ninguém. A intenção aqui não é essa. A intenção da gente, como igreja, é trazer esclarecimento, tá bom? Com relação aos textos bíblicos que mais se encaixam com a doutrina pré-tribulacionista. E por isso que a gente acredita, tá bom? Como igreja. Não é por se achar melhor do que ninguém, não. Tá bom? Que fique bem claro, bem entendido isso. Tá bom? Então a doutrina pós-tribulacionista ensina que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada no seu término. De acordo com essa opinião, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo constituem praticamente o mesmo evento. Tá certo? É basicamente a mesma coisa. Portanto, o pós-tribulacionismo acredita que a grande tribulação pode ser iminente, mas o arrebatamento não. Ou seja, a grande tribulação pode acontecer a qualquer momento, mas o arrebatamento não. O arrebatamento não será iminente.
tá certo? Segundo eles. Então, a gente vai ver alguns argumentos de que eles dizem que a tribulação foi prometida à igreja, tá bom? Alguns argumentos que eles dão, a gente vai estar aqui falando. Eles defendem esses argumentos e a gente vai estar aqui falando dos argumentos que eles defendem para acreditarem no pós-tribulacionismo. Um argumento pós-tribulacionista é que a igreja passará pela grande tribulação. Algumas passagens, como João 16, 1, 2, 33 e o Romanos 12, 12, segundo eles, predizem a tribulação para os crentes e não indicam que estes escaparão. Tá certo? Aqueles que defendem esta posição argumentam que esta tribulação consiste simplesmente nas aflições, porque os cristãos passarão durante os anos de forma que equiparam os sofrimentos à grande tribulação. Eu vou explicar de maneira melhor, tá certo? Eu vou ler, mas depois eu vou estar explicando aqui. Tá bom? Outros concordam que haja uma tribulação futura e que os cristãos sofrerão durante este período, mas que não estarão sujeitos à ira de Deus. Porque lembra que Apocalipse 3:10 diz que o Senhor guardará a sua igreja da hora da ira de Deus, da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Então, eles acreditam que no meio dessa tribulação, de alguma forma, de maneira miraculosa, a igreja será poupada, será de certa forma preservada dessa grande tribulação, apesar de estar na terra. Tá certo? Então a gente vai estar explicando um pouquinho mais sobre isso. Então, outros concordam que haja uma tribulação futura e que os cristãos sofrerão durante esse período. De certa forma sofrerão, mas que não estarão sujeitos à ira de Deus. Como assim? Os cristãos, eles passarão sobre tudo que o mundo vai estar passando, mas não estarão sujeitos à ira de Deus. Então, a gente fica meio em dúvida. Como que eles vão passar, mas não vão passar a ira de Deus e serão poupados de alguma forma? É aí que fica a grande incógnita, tá certo? Então, esta parece ser a crença da maioria dos professores pós-tribulacionistas contemporâneos. Não é um ponto de desacordo se a igreja sofrerá a ira punitiva de Deus. Ou seja, todos eles acreditam que a igreja não sofrerá a ira de Deus. Aí a gente se pergunta, como que a igreja não sofrerá se ela estará na terra? Deu para entender? Eles acreditam que de alguma forma, de forma miraculosa, a igreja será poupada. Como se durante essa época todo mundo que vai comprar, vai vender, nessa época terá que ter a marca do anticristo, como diz a Bíblia, a marca da besta, que será possivelmente não, a Bíblia diz que será uma marca na mão ou na testa. Como será isso? A gente já está vislumbrando como isso será nos dias de hoje. E diz que ninguém vai comprar ou vender nessa época se não tiver essa marca. E se a igreja não vai ter essa marca, como que ela não vai ser perseguida? Então, é por isso que a gente, como igreja batista missionária, acredita na doutrina pré-tribulacionista. Porque como que a igreja será poupada da tribulação, será poupada da ira de Deus, se ela experimentará a tribulação na terra? Então, deu para entender porque não encaixa bem esse quebra-cabeça? Então, há um consenso entre todos os que acreditam no pós-tribulacionismo de que a igreja ela passará pelo processo de tribulação e grande tribulação na terra, só que ela não enfrentará a ira de Deus. Então a gente falou aqui como que não acontecerá isso. Como que ocorrerá
isso. Imagine você morando na sua casa, você que tem seu comércio, você que trabalha, você não vai comprar nem vender se não tiver a marca da besta na sua mão ou na sua testa. Como que você vai receber o seu dinheiro? Como você vai fazer transações bancárias se você não tiver? E a Bíblia diz que aqueles que tiverem jamais herdarão a salvação. Então, como que a gente vai viver sem ser perseguido na terra? E como que a gente não enfrentará a ira nessa época? Tá certo? Então, deu para entender basicamente? Então, outro argumento que eles falam é o argumento da parábola do joio e do trigo, como diz em Mateus 13:30. Outro argumento do pós-tribulacionismo é o argumento da parábola do joio e do trigo, como diz Mateus 13:30. Agora presta atenção. A parábola do joio e do trigo é às vezes usada para defender a causa pós-tribulacional. Seus adeptos sugerem que Cristo falou do joio e do trigo crescendo juntos até a última ceifa, como diz Mateus 13:30, e defendem um juízo geral no fim dos séculos. Comentando sobre esse texto, pós-tribulacionistas geralmente argumentam que não haverá nenhuma separação judicial dos justos e isto então é usado para provar que o arrebatamento não ocorrerá até o fim da grande tribulação. Agora, entretanto, o propósito das parábolas do reino em Mateus 13, preste atenção aqui. Entretanto, o propósito das parábolas do reino em Mateus 13 não é registrar a história da igreja, mas antes a história do reino em forma de mistério, ou seja, a cristandade. Estas parábolas predizem claramente a rejeição do Messias por parte de Israel e o atual desenvolvimento da confissão da cristandade, ou seja, essa parábola não tem o propósito de ilustrar o tempo do arrebatamento ou do juízo final. Não é essa a intenção dessa parábola. Ficou claro? Então, voltando, resumindo mais uma vez, a doutrina pós-tribulacionista, ela acredita que a igreja passará sim os 7 anos de tribulação e grande tribulação, e que o arrebatamento e a volta de Cristo será um único evento, tá bom? E que a igreja, apesar de passar os 7 anos de tribulação e grande tribulação, ela não sofrerá a ira de Deus de alguma forma, ela será preservada. Então a gente agora vai falar sobre a doutrina pré-tribulacionista, tá certo? O ponto de vista pré-tribulacionista do arrebatamento ensina que Cristo arrebatará a sua igreja, levando-a para a casa de seu Pai antes da tribulação de 7 anos. Como diz aí João 14:1, de 1 a 3. E 1 Tessalonicenses, eu queria ler esse texto com você. 1 Tessalonicenses 4. É o capítulo, na verdade, todo, o 4 e o 5. Eu queria que você anotasse, depois você leria em casa. Então, o tempo exato do arrebatamento não é uma doutrina fundamental que deva dividir o povo de Deus. Mas aqueles que interpretam a Bíblia literalmente encontram muitas razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacional. Aí eu vou te falar sobre os argumentos, tá bom? A opinião pré-tribulacional oferece a interpretação mais lógica da segunda vinda encontrada nas Escrituras quando são tomadas pelo seu significado claro e literal. O único ponto de vista que interpreta a profecia literal e consistentemente é o da posição pré-tribulacionista.
A posição pré-tribulacionista tem uma explicação lógica para cada passagem da segunda vinda de Cristo. Outros pontos de vista não têm tal explicação, a menos que eles descartem uma interpretação literal em um ou mais pontos. Tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo prometeram aos crentes que eles seriam salvos da ira vindoura. Aí a gente leu Apocalipse 3:10. Eu queria ler novamente com você, tá certo? Que diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, tanto Jesus como o apóstolo Paulo prometeram aos crentes que eles seriam salvos da ira vindoura. Vamos ler agora Lucas 3:7 e 1 Tessalonicenses 1:10. Lucas 3:7. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E 1 Tessalonicenses 1:10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deu para ficar claro aqui? Então, tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo prometeram aos crentes que eles seriam salvos da ira vindoura e guardados da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Então, Apocalipse 3:10 é o texto que a gente leu. Então, esta tentação ainda não aconteceu, tá certo? Essa provação que há de vir sobre todos os habitantes da terra ainda não aconteceu. Deus fez a mesma promessa em Romanos 5:9 e 1 Tessalonicenses 5:9. Eu queria abrir aqui 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Isso é Paulo falando com relação à igreja. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que você entenda que a partir dos selos de Apocalipse já começa a ira de Deus se iniciar sobre a terra. Então, todos os habitantes da terra, eles passarão pela ira de Deus. Eles experimentarão, de alguma forma, a ira de Deus. Então, deu para ficar claro como que o Senhor promete que a igreja não vai passar pela ira de Deus, que ela será guardada, ela será tomada nesse momento. Eu queria ler aqui novamente esse texto, tá bom? De 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Como que ele nos promete, a igreja vai passar? Deu para ver como é inconsistente a doutrina pós-tribulacionista e a mesotribulacionista? Então, todos os outros pontos de vista contradizem as escrituras, afirmando que pelo menos uma parte da igreja passará por todo ou por parte do período da tribulação. A posição pré-tribulacionista, clara e logicamente, desembaraça os detalhes da segunda vinda de Cristo. As escrituras dizem que Jesus virá nos ares para arrebatar a sua igreja, mas ele também virá à terra publicamente para julgar a terra. A vinda de Cristo em bênção para a sua igreja e o seu retorno à terra são dois eventos distintos, como a gente falou na última doutrina que a gente teve. Ou seja, o arrebatamento será um evento,
E a segunda vinda de Cristo será outro evento. Porque no arrebatamento o Senhor encontrará com a igreja nos ares. Mas a segunda vinda de Cristo, o Senhor pisará no Monte das Oliveiras. Então são dois eventos claros e distintos biblicamente. Então, a vinda de Cristo em bênção para a sua igreja, o seu retorno à terra, em juízo, são dois eventos distintos, separados pelo tempo. O arrebatamento consiste em um movimento da igreja da terra para o céu e está em contraste com o retorno da igreja com Cristo na segunda vinda, que ocorre 7 anos depois, com o movimento do céu para a terra. O livro de Apocalipse e 2 Tessalonicenses 2 esclarecem o que acontece entre esses dois eventos. A posição do arrebatamento pré-tribulacional é o único ponto de vista que faz uma clara distinção entre Israel e a igreja. Então, a falta de um entendimento correto do relacionamento entre Israel e a igreja na profecia é uma das principais causas de confusão nos ensinos das outras doutrinas. Tá certo? Então, ficou claro aqui, a gente falou que na última doutrina, a gente falou que na época da grande tribulação, o tempo dos gentios acabou. Agora é tempo da salvação, dos olhos de Deus para a salvação serem voltados para Israel, para o cumprimento da promessa de Deus com relação a Israel. Então, o pré-tribulacionismo é o único ponto de vista que faz da bem-aventurada esperança. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Tito 2,13. Tito, epístola de Tito 2,13. Presta atenção, tá certo? Tito 2,13 fala o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção. O pré-tribulacionismo é o único ponto de vista que faz da bem-aventurada esperança, como diz aqui o texto de Tito, verdadeiramente uma bendita esperança. Porque que esperança seria uma bendita esperança? Aqui que Paulo está falando, né? No livro de Tito, que eu vou ler novamente, aguardando a bendita esperança. Que bendita esperança é essa? Que está aguardando pela igreja? A ira de Deus? Na época da tribulação e grande tribulação. E Paulo aqui, ele está aguardando a bendita esperança. Peraí. Se o que me espera é a ira de Deus, é a tribulação e grande tribulação, que esperança bendita é essa? Então, o pré-tribulacionismo é o único ponto de vista que faz da bem-aventurada esperança de Tito 2,13 verdadeiramente uma bendita esperança. Poucas doutrinas trouxeram mais esperança às almas angustiadas e perseguidas durante os últimos 2000 anos do que essa bem-aventurada esperança, que é o ensino que Jesus voltará para a sua igreja, ressuscitará os mortos e transportará os crentes vivos arrebatados para estarem com ele enquanto o mundo experimentará a grande tribulação. A posição mesotribulacional destrói essa esperança, forçando os crentes a preverem o trauma de pelo menos parte da tribulação. Já o pós-tribulacionismo destrói ainda mais essa bendita esperança, fazendo os crentes passarem por todo o período da tribulação. Nenhuma leitura correta da profecia bíblica dá crédito à ideia de que a igreja estará na terra durante o período de 7 anos, como vimos em Apocalipse 3,10. O juízo descrito em Apocalipse é claramente destinado ao mundo incrédulo.
O pré-tribulacionismo permite tempo suficiente para que os eventos importantes dos fim dos tempos ocorram. Ou seja, Cristo levará os crentes para a casa do seu Pai e lhes dará o galardão no tribunal de Cristo, como diz Romanos 14:12. E se iniciará então, após o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, que durará 7 anos, com Cristo no céu, antes dele vir à terra, depois de 7 anos de bodas do Cordeiro. E nós vemos isso em alguns textos. Romanos 14:12, Mateus 24:30, Lucas 21:27. Outros pontos de vista são breves demais para deixar tempo necessário para os importantes eventos listados em Apocalipse. Apenas o ponto de vista pré-tribulacional preserva o poder motivador do retorno iminente de Cristo. Em João 14, de 1 a 3, que eu queria ler com você. João 14. Diz, Jesus falando aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a gente vê aqui, segundo esse texto, também de Filipenses 3:20. Eu queria ler com você. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Então, vemos aqui que apenas o ponto de vista pré-tribulacional preserva o poder de motivação do retorno iminente de Cristo, ali quando Jesus estava falando com os seus discípulos. Olha, não fique perturbado, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu estou indo, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu vier eu vos levarei para mim mesmo. Então, muitas outras passagens, os apóstolos ensinam que Cristo poderá vir a qualquer momento. Leia aí, você pode abrir sua Bíblia em Colossenses 3:4 e muitas outras passagens. Os apóstolos ensinam que Cristo poderia vir a qualquer momento. Quando a igreja perde essa expectativa, ela tende a se tornar carnal e espiritualmente morta. Quando a igreja perde a expectativa da volta iminente de Jesus, ela se torna carnal e espiritualmente morta. Por quê? Porque o que me espera? Se Jesus nos prometeu que Ele nos livraria do período de grande tentação, de grande tribulação que viria sobre a terra, se o que me espera é tribulação, é morte, é perseguição. E quando a igreja não tem essa expectativa, quando a igreja perde a expectativa da volta de Cristo, ela se torna carnal. Nós temos visto os dias que estamos vivendo, são prova disso. A igreja perdeu a expectativa da volta de Jesus. É como que isso não fosse mais para a nossa geração. Isso tantos anos já se falou e não aconteceu. E o que é que acontece? Se a expectativa da igreja não é a volta de Jesus, ela se torna carnal. Porque ela vive para si, para suas ambições, para aquilo que está voltado somente para o âmbito pessoal. E nós vimos que em todas as fases da era da igreja, os crentes viveram como se Jesus voltasse hoje. Eles viviam para a volta de Jesus. Então, quando a igreja perde essa expectativa, ela tende a se tornar carnal e espiritualmente morta. Os cristãos pré-tribulacionistas estão aguardando a volta de Jesus através do arrebatamento. Em outras opiniões, os cristãos estão esperando a tribulação. Que esperança bendita é essa? Vê bem, em outras opiniões, os cristãos estão esperando a tribulação, o anticristo e o grande sofrimento
Que expectativa é essa? Eu espero a bendita redenção que nos aguarda através do arrebatamento, como diz o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 em diante. Que no abrir e fechar de olhos, o Senhor arrebatará a sua igreja. Agora imagina, os cristãos pré-tribulacionais estão aguardando a volta do Senhor. Mas nas outras opiniões, os cristãos estão esperando a tribulação, o anticristo e o sofrimento. Na verdade, somente o arrebatamento poderia ocorrer hoje. O glorioso aparecimento de Cristo não pode ocorrer nos 7 anos ou mais, segundo as outras interpretações. Ou seja, somente a doutrina pré-tribulacionista, ela aguarda a volta iminente de Jesus antes da tribulação e da grande tribulação. As outras doutrinas, elas aguardam a tribulação, o anticristo e o sofrimento que a terra experimentará através do juízo de Deus que será estabelecido na terra durante os 7 anos. Então, o pré-tribulacionismo enfatiza a magnitude do arrebatamento. Pelo menos 4 passagens das Escrituras descrevem o arrebatamento de forma que este deve ser um evento significativo. E a gente vai falar aqui de forma bem esclarecida o máximo possível. O ponto de vista pós-tribulacional torna o arrebatamento algo trivial, tratando apenas como uma viagem rápida para cima, para então descer no momento seguinte. O ponto de vista pré-tribulacional trata o arrebatamento como um evento digno e bendito, como um noivo celestial que vem para levar a sua noiva para a casa do Pai, para as bodas. O pré-tribulacionismo ajusta-se mais claramente ao fluxo do livro de Apocalipse 4, de 1 a 2. Eu queria ler aqui com você. Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de som de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, o pré-tribulacionismo ajusta-se mais claramente ao fluxo do livro de Apocalipse, esse texto que a gente leu. Além disso, esse ponto de vista explica o motivo de a igreja ser tão central nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, mas então desaparecer e só ser mencionada outra vez em Apocalipse 18, 24. Os pré-tribulacionistas insistem que a igreja foi arrebatada antes dos eventos de Apocalipse 4 a 18. Outros pontos de vista tentam encontrar a igreja na tribulação, embora ela não seja mencionada nesses capítulos. Não é curioso que aqui fale claramente as igrejas, carta à igreja, e depois do capítulo 4 ao 18 não se fala mais o nome igreja. Então, outros pontos de vista tentam encontrar a igreja na tribulação, embora ela não seja mencionada nestes capítulos. O pré-tribulacionismo preserva a credibilidade da palavra de Cristo, de que os cristãos serão guardados da tribulação. É a única opinião que soluciona as dificuldades contrastantes em Apocalipse 3:10 e 7:14. Ou seja, que diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes
Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, Apocalipse 3:10 fala sobre o livramento que o Senhor estará dando à igreja de passar pelo processo de tribulação e grande tribulação. Agora, presta atenção que o segundo texto aqui de Apocalipse que eu li não faz menção com relação à igreja. Apocalipse 3 é uma carta à igreja. E esse segundo texto a gente só vê o Senhor falando sobre aqueles que passaram pelo processo de tribulação. Não menciona em momento nenhum a igreja. Então o propósito, o pré-tribulacionismo preserva a credibilidade da palavra de Cristo de que os cristãos serão guardados da tribulação. É a única opinião que soluciona as dificuldades contrastantes entre Apocalipse 3:10 e 7:14. Por quê? Porque o propósito da tribulação não é preparar a igreja para a glória. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Apocalipse 7:14. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eu vou explicar melhor. O propósito da tribulação não é preparar a igreja para a glória. A igreja está se preparando para a glória agora. O propósito da tribulação é o juízo de Deus sobre a terra. O propósito da tribulação não é preparar a igreja para a glória, mas antes preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Tá certo? Lembra que a gente falou que esse será um tempo de salvação sem precedentes com relação a Israel? Então o propósito da tribulação não é preparar a igreja para a glória, mas preparar Israel para a restauração do plano redentivo de Deus com relação a Israel. O arrebatamento da igreja não é mencionado em nenhuma passagem que descreva a vinda de Cristo como um evento que ocorre após a tribulação. Então, o arrebatamento em nenhuma passagem bíblica é falado que ocorrerá após o processo de tribulação. Nenhuma das passagens bíblicas que descrevem a tribulação menciona a igreja na terra. Você pode ver isso em Jeremias 30, do 4 a 11, Daniel 9, do 24 ao 27, 12, 1 a 2, Mateus 24, do 15 ao 31, Apocalipse 4, do 4 ao 19. Então a igreja não foi destinada, sabe por quê, queridos? Porque a igreja não passará pelo processo de tribulação e grande tribulação, porque a igreja não foi destinada para a ira. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Romanos 5:9, e a gente está acabando. Romanos 5:9. Diz o seguinte: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então presta atenção. Nenhuma das passagens bíblicas que descrevem a tribulação menciona a igreja. Porque a igreja não foi destinada para a ira. Tá certo? Esse texto aqui de Romanos 5:9, o apóstolo Paulo está dizendo: logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, a igreja foi justificada pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Então a igreja não foi destinada para a ira. Você pode ver isso também em 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10, 5, 9, em Apocalipse 6, 17.
Porque quando a igreja for arrebatada, os crentes irão para a casa do Pai, no céu, como disse Jesus em João 14:3. Eles não retornarão imediatamente à terra, como ensina o pós-tribulacionismo. A exortação em Tito 2:13, para aguardarmos a vinda de Cristo como uma bem-aventurada esperança, é enganosa. Se a tribulação vier primeiro, olha, presta atenção, eu quero terminar com esse texto aqui de Tito. Eu vou terminar com esse texto de Tito, mas você pode abrir 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fica muito claro que o arrebatamento é um evento distinto. E Tito aqui, o livro de Tito, está falando da bem-aventurada esperança. Eu vou ler novamente o capítulo 2, o verso 13, que diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador Jesus Cristo. Então, a exortação que agora foi lida aqui, que o apóstolo deu através do livro de Tito, essa exortação para aguardarmos a bem-aventurada esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa exortação para aguardarmos a volta de Jesus com uma bem-aventurada esperança seria enganosa se a tribulação viesse primeiro. Me diga, se seria uma bem-aventurada esperança se o que aguardaria pela igreja fosse a tribulação, passar pelos eventos de tribulação, grande tribulação, ver o anticristo, bem como tudo aquilo que a terra passará. Isso é bem-aventurada esperança? Então, por conta de todo esse conteúdo que a gente aqui falou, biblicamente, através dos versículos, o que mais se encaixa com relação à doutrina escatológica, que escatologia fala, é estudo sobre os últimos tempos. Então, por que a gente acredita na doutrina pré-tribulacionista? É por isso. É porque os textos bíblicos com relação à escatologia se enquadram melhor segundo a doutrina pré-tribulacionista. E eu quero terminar. Se essa exortação que Paulo está dando no livro de Tito 2,13, para aguardarmos a bem-aventurada esperança, se essa bem-aventurada esperança fosse o aparecimento do anticristo, bem como a tribulação, a grande tribulação, a igreja vê o mundo passar pela ira de Deus, isso é a bem-aventurada esperança? Mas antes, a bem-aventurada esperança da igreja é o retorno de Cristo, através do arrebatamento, quando o Senhor Jesus voltará. Eu queria ler com vocês o texto de 1 Tessalonicenses 4. Que diz: não queremos, do 13 em diante, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Agora me diga, se a gloriosa expectativa, a bem-aventurada esperança que aguarda a igreja não fosse o arrebatamento, antes fosse a tribulação e grande tribulação, isso seria bem-aventurada esperança? Então o texto de Apocalipse 3,10 diz claramente
que o Senhor guardará. Vou terminar com esse texto. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, assim, eu espero ter ficado claro por que a gente acredita que a doutrina pré-tribulacionista com relação à escatologia é a que mais se enquadra com relação aos textos bíblicos, tanto de Jesus quanto do apóstolo Paulo. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Eu espero que tenha ficado claro. Amém? Queria passar agora a palavra para o pastor. Que Deus nos abençoe. Saudade de todo mundo. Que Deus abençoe. Amo vocês. Graças e paz mais uma vez, queridos. O importante é que nós estejamos com os nossos olhos fitos no Senhor, como diz Hebreus, autor aos Hebreus. Estejamos com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. E mantenhamos sempre a firmeza da fé, sabendo de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que domingo passado eu havia falado que iríamos fazer, se desse a gente ia fazer um congresso esse final de semana, mas um congresso online esse final de semana, mas não vai ser possível, a gente está deixando para o próximo final de semana. Por causa do lockdown, foi proibido. Nós pretendíamos fazer na igreja esse congresso online, mas infelizmente não vamos poder fazer lá na igreja, online na igreja, com alguns irmãos nossos na igreja, por conta que Pernambuco adotou lockdown até o final desse mês, até o dia 31. Então, nós iremos fazer aqui de casa mesmo, em nome de Jesus, tá certo? A palavra de Deus não está presa a tempo e espaço, ela age em conformidade à fé em que há no nosso coração. Se crermos, certamente essa palavra fará um grande milagre em nossas vidas. E milagre é a quebra de uma lei natural. Milagre, ele não se explica, simplesmente acontece. Milagre é a quebra de uma lei natural. Eu creio em nome de Jesus que Deus está fazendo grandes coisas, independente do que esteja acontecendo no mundo. Então, quero desejar uma boa noite a todos vocês, que o Senhor possa completar essa palavra em vossos corações e sempre estejamos aguardando essa bendita promessa que o Senhor nos fez, que Ele voltará. Dia e hora nós não sabemos, mas precisamos estar preparados, tanto quando Ele vier nos buscar ou quando Ele nos chamar para a eternidade. Devemos estar sempre preparados para ouvirmos o seu chamar em nome de Jesus, tá certo? Então, tenha uma boa noite, vos amo em nome de Jesus. Domingo teremos culto online, né? Culto online. Sábado, Rede Jovem. Teremos Rede Jovem sábado em nome de Jesus. E assim estaremos todos em um só espírito, em um só propósito, porque cremos em um só Deus em nome de Jesus. Lembrando sempre, a igreja é um grande exército que marcha de joelhos. Estamos de pé quando estamos de joelhos diante do Senhor nosso Deus. Reforçar a questão da intercessão, que Sandra está chamando os intercessores. Sandra está chamando os intercessores para logo mais às 10h30. Sandra está chamando todos os intercessores para logo mais às 10h30 estarmos todos intercedendo ao Senhor Todo-Poderoso. Vos amo. Melhoras, meu diácono Mércio, meus líderes, vos amo em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar todos vocês. Igreja amada, igreja linda, a Igreja Batista Missionária em Aldeia, a igreja com orgulho santo, se não existe orgulho santo, mas falando dessa forma, satisfação. A Igreja Batista Missionária em Aldeia é a igreja mais avivada desse Brasil, em nome de Jesus, tá certo? Vos amo,
Que Deus os abençoe. Fica com Deus. Que assim o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, queremos louvar e bendizer o teu nome. Queremos te agradecer por essa oportunidade de aprendermos mais um pouco da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, sabemos que a tua presença nunca vai nos faltar. A alegria do Senhor é a nossa força. Te pedimos, meu Senhor, mais uma vez, que o Senhor estenda suas mãos poderosas sobre cada um dos nossos irmãos que, ó Deus, estejam enfermos. Os cura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, precisamos da tua intervenção, porque nem a emergência de hospitais e UPAs podemos ir, Senhor. Ó Pai, intervenha, não podemos ir, Senhor Deus, ó Pai amado, por causa do grande risco de contrairmos uma infecção, contrairmos, Senhor Deus, a infecção por causa do coronavírus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, curar as enfermidades do teu povo em nome de Jesus. Tu és o Jeová Rafá, tu és o Deus que cura. Bendiz a minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim. Bendiga o seu santo nome. É o Senhor que perdoa, Senhor, todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, que nesse momento, Senhor, tu possas, ó Pai, estender as tuas mãos e nos curar completamente em nome de Jesus. Nos livra de todo mal. E te pedimos, Senhor, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja reunida nessa face da terra, em nome de Jesus, e que o Senhor Deus assim nos abençoe e nos faça prosperar em meio à crise, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, Socorro, Paz, Pedrinho e todos vocês, meus queridos, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Deus abençoe Cris, Dudu, Dani. Deus os abençoe em nome de Jesus, tá certo? Assim, nosso grande abraço em nome de Jesus. Beijão.